Pessoal, então, boa noite a Deixa eu todos. levantar um corpo um pouco aqui. É um prazer tê-los aqui conosco. A gente então dando continuidade ao programa Minha Jornada, Histórias Inspiradoras para Nossos Caminhos. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Ana, né? A gente teve um reencontro aí há poucas semanas, uma semana, eu acredito, né? E aí logo vocês vão entender melhor isso. Mas fazendo aqui a apresentação da Priscila, né? A Priscila, hoje ela trabalha como analista de BI, né? Ela passou pela transição de carreira também, e na época que a gente se conheceu, ela era analista financeira, né? Ela é uma comunicadora nata e também uma aprendiz da vida. Além disso, né, eu Segura achei, mesmo. você foi empreendedora, né, e, e teve aí lojas, né, papelarias, né, então ela tem também, pessoal, uma visão, né, de negócio que quando a gente está atuando com dados é bem importante. Pri, tem mais alguma coisa que você quer adicionar à sua apresentação? Não, acho que só isso. É isso tudo. Vou adicionar só que, além de tudo isso, ela também é mãe, que é mais um trabalho aí que a gente não pode deixar de falar, porque ainda mais agora aí, né, as mães estão tendo uma carga bem pesada aí, né, de cuidar da educação É, da escola, tá acompanhando a aula no dia a dia, ainda trabalhar e tudo mais que a gente sabe que as mulheres têm toda essa força aí para dar conta, né? Então, vou começar com algumas frases, né? Eu gosto de marcar bem esses trechos aqui do programa. Então, assim, todo caminho começa com o primeiro passo, né? Essa é uma frase do Lao Tzu, e isso tem aí mais de não sei quantos mil anos, né, que ele escreveu o livro Arte da Guerra, né? Então, assim, Pri, eu queria que você contasse para nós, por favor, como foi a sua história, né? Como foi o início, o que te motivou, né, a chegar até a área de BI. Aí você pode, à vontade para contar os capítulos, né? Como chegou a trabalhar como analista de BI e aqui tá aí. o meu caiu aqui, deu uma desconectada aqui. Gente, vocês estão me escutando direito? Porque se for o caso, se estiver ruim, eu vou sair, porque eu estou escutando você picado. Será que Então, é sim, aonde eu tô? Tá me escutando enquanto, direito? eu não sei, mas eu tô ouvindo bem, viu, Pri? Acho que o pessoal também. Eu não Ah, sei não, se então você, tranquilo, então. você chegou a ouvir tudo que eu falei, não? Eu escutei a primeira frase, porque a minha conexão caiu aqui sem querer. Sem problema. Mas eu falei sobre a frase, né, do Lao Tzu, todo caminho começa com o primeiro passo. E aí, para você, né, eu faço convite para você contar para nós, então, como foi a sua história, como foi o início, né, as dificuldades que você enfrentou, e aí até chegar na vitória alcançada, né, que foi aí você entrar na área de Business Intelligence. Primeiro, né, agradecer a você por esse convite. E é sempre bom, eu acho que é sempre bom a gente compartilhar histórias de superação, histórias. Porque a nossa vida a gente supera cada dia, né? E eu gosto muito de contar a minha história porque eu comecei muito nova, como uma empreendedora, como você mesmo disse. Eu tinha 21 anos quando eu abri minhas primeiras lojas. Eu fiquei por 6 anos sendo empreendedora, eu cheguei a ter 4 lojas, o que me deu uma visão assim maravilhosa de mercado, né? Porque quando você é empreendedor, você acaba que tem visão, a visão de dono, a visão de funcionário, a visão de mercado. Você tem que estar sempre de olho em tudo, prestando atenção em épocas de ano. E isso, assim, foi um aprendizado muito fantástico para mim. Mas também eu passei pela crise, eu quebrei, né? O meu mercado foi um mercado que modificou e que vem de encontro ao mercado que eu estou hoje, que veio modificando com os anos, né? Então, assim, quando eu entrei lá na faculdade, essa área já existia de Business Intelligence, mas não era o que é hoje, né? O BI, né? A inteligência do negócio sempre existiu, mas não da forma que se existe hoje. Hoje a gente tem, né?
toda uma questão de dados. Hoje a gente tem tudo guardado, tudo que a gente faz gera informação. Então, assim, a gente está numa geração, num momento completamente novo, né? Então, Sim. quando eu estava lá atrás, eu não imaginava nunca que eu chegaria nesse momento hoje, que eu estaria contando a minha história, né? E que é uma coisa muito bacana. Então, quando eu fechei as minhas lojas, foi na época foi muito difícil para mim encontrar uma oportunidade no mercado, sabe? Porque as pessoas elas não valorizavam aquela pessoa que foi empreendedora, elas valorizavam aquela pessoa que tinha a carteira assinada, né? Sim, Você tinha que mostrar, verdade. no entanto, em todas as entrevistas você tinha que levar sua carteira para mostrar os seus registros. Então eu tive muita dificuldade, aí eu tive que voltar, fui trabalhar como um assistente de departamento pessoal, e aí eu fui crescendo, e aí tive uma nova oportunidade, voltei para o comércio, para o varejo, que eu acho que é uma coisa muito. O varejo é assim, um setor que é maravilhoso em dados, né? Eu acho que o varejo é o concurso de quem gosta de trabalhar com dados hoje, né? É o lugar que você consegue fazer diversos tipos de análise. Voltei para o varejo, aí Eu continuei, até tava- fui trabalhar com projetos na área de turismo. eu quis acrescentar só Oi? que esses dados, né, sobre o varejo, inclusive, eles estão mais perto das pessoas, né? E a gente também é um consumidor final, né? E aí você acaba também fazendo alguns paralelos, né, com o que você faz, Sim, no processo de compra. sem dúvida nenhuma. Toda hora que você. Quando, é igual nós da área de dados, a gente tem discutido muito essa questão da LGPD hoje, né? Só que aí a gente pensa o seguinte, por exemplo, quando você vai no supermercado, hoje eu fui ao supermercado, fazer uma compra, a menina falou assim, olha, para participar da promoção do supermercado, você tem que digitar seu CPF. Aí você pensa, será que vai compensar eu digitar meu CPF? Mas aí eu venho e penso um outro lado. Eu penso um outro lado. Poxa, mas se eu digitar meu CPF aqui para ele vai conseguir ter dados para ele saber mais ou menos a média de compra dos funcionários, a minha média. Quem sabe, às vezes ele consegue, né, com esses dados, avaliar e consegue melhorar mais ainda o negócio dele, né? A gente Sim. começa a pensar em tudo, né? Tudo a gente avalia esse lado nosso de dados. E aí foi quando eu estava trabalhando na área financeira, né? Em uma empresa de tecnologia, mas eu tô te vendo, tá? Agora você perguntou, eu tô te vendo. Ah, Eu não tô, se o pessoal tá me vendo? eu estou Ah, vendo a é. imagem, sim. Eu não estou vendo você. Aqui fica carregando, mas tudo bem. Vamos deixar assim porque o áudio está funcionando, tá tudo ok. Então tá bom, porque eu tô te vendo. Eu estou bem enquadrado aí? Tá bem quadrado. Não está cortando? É, Não, não tá cortando não, tá lindo. então tá bom. Bom, Então, quando eu estava lá na área financeira, eu estava fazendo os relatórios para a empresa, e aí gerou-se, assim, para mim, o questionamento, que toda vez que eu apresentava meus relatórios, eu gerava eles em Excel e gerava um PowerPoint. Eu falei, gente, hoje nós temos tanto sistema em nuvem, computador, será que não tem uma ferramenta que eu possa apresentar, né, esses trabalhos, né, esses resultados melhor, de forma mais eficaz, né, e eficiente para o meu, principalmente para o meu gestor, né, tomar uma decisão. E aí eu fui pesquisar na internet e encontrei o Power BI, que é minha paixão, né, o Power BI hoje é a ferramenta de trabalho, é a ferramenta que me fez inserir no mercado, mas também tem outras, né? Tem o Tableau, tem o Click, né? Mas o Power sim. BI foi aquela minha primeira paixão ali. E Até eu já aí eu fui. vou Pode aproveitar falar. aqui, Pri, só para fazer um gancho, né? Que você falou do Power BI, do Tableau. A escola de inteligência artificial, né? A escola livre de IA,
a gente lançou, então, uma trilha de BI, né? Eu já vou fazer aqui um merchandising aqui. Pessoal, lá no Olha, site escolalivre-ia.com.br, né? Se você jogar isso no Google ou mesmo no LinkedIn, no Facebook, você vai encontrar a gente, né? Escola Livre de Inteligência Artificial. Então, a gente está oferecendo aí um curso que é uma trilha de BI que vai abordar justamente o Power BI, o Tableau, e como conteúdo bônus também a gente vai ter o Alteryx e também o Pentaho, né, para poder fazer o ETL de dados, né, fazer análise de dados também com eles. Então, eu estou convidando aqui vocês a acessarem o site da escola e conhecerem essa trilha aí que a gente lançou no final do mês passado. Praticamente semana passada, né? É isso. Mas aí conseguiu aprender o Power BI e continuou nessa área, conseguiu a oportunidade na área, né? Peraí que agora meu fone. que deu problema. Ó, tá vendo? Estou te ouvindo bem. É, foi quando eu conheci os planilheiros, eles vieram aqui para BH para um evento chamado Roadshow, junto com a Microsoft, para divulgar bem a ferramenta de Power BI mesmo. Só que aí eu fui na intenção de conhecer a ferramenta para aplicar no meu dia a dia. Só que aí na hora que eu percebi que aquele mundo era muito maior do que o Power BI, eu saí de lá assim, eu quero isso pra minha vida. Eu não quero o só no meu dia a dia, eu quero tudo. E aí, só que aí, o que aconteceu? Eu falei assim, bom, eu preciso, ó, a Camila disse que tá falhando. Deu uma caída, agora recuperou, né? Talvez, agora, estou te ouvindo bem. Tinha dado uma caída, eu acho que desconectou o seu fone, alguma coisa assim, mas voltou. Foi meu fone que desconectou, eu até liguei de novo. E aí, o que aconteceu? Eu fui e falei, não, eu preciso de entender mais um pouco sobre essa área. E aí eu voltei, eu não fui estudar Power BI direto. Aí eu fiz um curso da Udacity, que infelizmente saiu do Brasil, né? De Sim. Fundamentos de Análise de Dados. Lá é um curso muito bom, apesar que tem tantos cursos bons no Brasil Indica já, o nosso mas... indico da Ah, escola, indico da escola e o livre. seu, né? Não, o seu com certeza. Eu fico vendo as lives, são muito legais. Aliás, a Então, gente falou assim, sobre a LGPD no sábado agora. Você chegou a ver esse vídeo, não? não, o de sábado eu não vi, não. A gente falou sobre a LGPD. LGPD, e ainda mais porque foi muito rápido, tava todo mundo preparando para um pouco mais para frente, aí do nada eles já viram, né, e lançam. Sim. Tá todas as empresas agora correndo mais atrás ainda, né, Exato, das teve essa polêmica informações. aí. Exatamente. Teve essa polêmica aí, né, sobre o vigor da lei, ainda isso está em discussão, né, fica muito incógnito aí para todas as empresas, e aí, claro, vendo que a multa é bem pesada, como fica isso, né? E É ainda bem assim pesada, né? Nossa Senhora. tem muito que não está indo atrás disso, né? Infelizmente, estão assumindo o risco de tomar uma multa aí de até 50 milhões, 2% do faturamento, né, do ano fiscal É deles. isso, e isso, e isso assim, imagina assim, para gente que tá na área, que conhece, que são né, trabalham normalmente em empresas grandes, que temos acesso rápido à informação. Imagina aquela pessoa que tem, né, o Brasil, a gente sabe que o Brasil vive do microempresário, né, das pessoas que trabalham. Imagina eles que são pequenos, muitas vezes eles não têm acesso e eles podem cair numa dessa. Eu fico É muito complicado. preocupada, assim. Ainda mais, Todo por mundo tem que exemplo, ficar bem acompanhando. claro, e aí o que acontece, né, que devido à multa, né, que as empresas vão tomar, imagina se essas pessoas que agem roubando dados, né, se já não estão de olho nisso também, porque eles vão extorquir as empresas, vão falar, olha, se você não me pagar X, então você vai pagar aí os 50 milhões ou o que seja aí por causa da LGPD, né, e a gente vai É, pegar os seus dados e vai vazar se você não pagar aí para a gente o valor X. É complicado. As empresas vão ter que tomar bastante cuidado em se adequar à lei, né, e também se é. proteger aí, né, nessa parte de cibersegurança.
Pri, eu quero entrar aqui numa segunda parte, que é o seguinte, eu tenho comigo, né, desde que eu comecei a minha transição de carreira, e aí talvez pode ser em comum com você também, né, mas eu tenho três palavras-chave que eu falo sempre para as pessoas, né, que é o planejamento, o foco e a disciplina. E aí, eu introduzo essas palavras-chave para te perguntar o seguinte: quais são, ou quais foram, né, os fatores chaves, né, para você ter alcançado o seu objetivo? Ou quais são os fatores que você ainda considera, né, que são chave para você continuar alcançando seus objetivos e seus sonhos? Olha, o ponto principal foi que foi uma das coisas que você me definiu, né? É a questão da comunicação. Isso é um Uhum. fator, assim, que é muito marcante em mim. Eu vejo, eu fiz até um processo de coaching há um tempo atrás, né? Que eu identifiquei isso como um ponto-chave meu mesmo, Sim, que eu preciso estar sempre em comunicação para poder, né, eu conseguir alcançar as coisas, e isso me ajudou demais. E isso sim. nos conectou, que eu estava lá no LinkedIn, me pedi a conexão com você lá em 2018, no final de Uhum. 2018. Entrei, conversei com você, te pedi, né, auxílio, né, o que você poderia me indicar, né, que eu poderia estudar, o que eu poderia, né, fazer para eu poder trilhar esse caminho. Então, assim, eu nunca tive medo nem vergonha de chegar e pedir ajuda, porque como eu entrei nesse mercado sem conhecer nada, eu precisava de aumentar o meu networking para eu poder aprender. Sim, é Então, uma verdade. das coisas mais que eu fiz foi isso. Eu usei muito o LinkedIn, uso até hoje. O LinkedIn é uma ferramenta para mim, é uma rede social maravilhosa. E eu acho assim, que as pessoas que não estão usando ela estão perdendo, né, Sim, oportunidades de tanto de aprendizado, né? Porque você compartilha material, eu sempre que posso compartilho, e outras pessoas também, oportunidades, né? A empresa onde eu trabalho hoje, eles me acharam pelo LinkedIn, por causa das olha minhas só. postagens. A pessoa da TI, o Gil lá da TI, achou meu perfil no LinkedIn, me adicionou e falou: olha, a gente está com uma vaga aqui, quer participar? Então, assim, pelo LinkedIn, eu faço questão de compartilhar conhecimento, porque eu também é, quando eu fiz contato, igual com você e com outras pessoas, eu fui Sim, muito bem recebida. As pessoas, elas me ajudaram muito. Então, eu falo que eu continuo com esse, como diz, com esse mandamento. Fizeram para mim, eu faço sim. questão de fazer para frente também, sabe? E assim, Ah, então a comunicação é sem dúvida nenhuma o meu ponto principal. Eu vou e aí quando isso eu estava aqui multiplica. multiplica. E assim, quando estava nos eventos, né, antes da pandemia, principalmente antes de eu conseguir a migração, eu chegava nos eventos, aí todo mundo sempre, quando tinha, tá uma rodada de perguntas, o que que vocês acham? E eu sempre falava, gente, olha, eu não sou da área de TI, eu sou da área administrativa, e eu queria saber o que que eu faço para ter oportunidade da área. E eu fiz Sim, isso em vários eventos. E assim, as pessoas me conhecem hoje, muitas vezes não me conhecem pessoalmente, mas me conhecem pelo nome. O que eu mais gente que eu conheço na vida é virtualmente, não é pessoalmente. Eu fico sim. muito, Ó, até, tenho muitos amigos na área por sim, causa além de, disso. sim, ó, além Então, de mim, então, assim, a sem gente se dúvida nenhuma, é o conheceu meu aí. ponto de comunicação mais importante. Entendi. Então, ó, além de mim, que a gente se conheceu aí através da internet, também tem aqui, ó, Rafael e o Hernandes, né? O Rafael Galo, ele tinha mandado mensagem para mim pelo WhatsApp falando, né, que conhece você, e agora o Hernandes aqui também Sim, sim. conhece você. O Hernandes é uma história bem legal também. O Hernandes, ele estava. É uma pessoa que eu faço, que eu falo que eu gosto, que é meu pupilo, assim. De Que tanto eu legal. falar com ele queria focar, ele tá formando em administração, ele queria muito focar na área administrativa financeira e tal. E eu falava com ele, Hernandes,
vai estudar Power BI, vai estudar área de dados, isso vai ampliar seu mundo, vai te dar muito mais oportunidade e tal. E Uhum. aí, de tanto às vezes eu insisti, ele falou, tá bom, deixa eu conhecer um pouco isso aí. E agora ele está trabalhando na área, ele estava como estagiário, agora conseguiu uma vaga de analista e está amando. Então, assim, Que legal. é muito legal e é bom a gente ver histórias assim, que através da minha história eu consegui Inspirar. Isso aí. É inspirar isso que a outras gente quer aqui. pessoas. Que legal. É o que a gente Pois quer aqui, é. exatamente isso. Ó, tem a Camila aí também, ó. Falou, eu também Olha, pela é mesmo. internet. É Que Camila, assim, legal. também. Então, assim, Eu para tenho um grupo você, aqui em BH, então, assim, toda vez que alguém conversa comigo, eu adiciono e a gente vai mantendo sim, os contatos. que ótimo isso, muito bacana. Então, assim, para você, as palavras-chave aí que Voltou eu aqui para peguei, mim. assim, são a comunicação e o networking. É isso? Então, a comunicação de você expor as suas ideias, não ter medo de conversar, por exemplo, e também essa rede aí que se cria, né? Aí também através do compartilhamento de conteúdo, que é o que você fazia. E aí você realizou a transição de carreira justamente nesse trabalho que você está. A Pri, tá aí? Caiu, agora eu voltei de novo. Você me ouviu? Voltei, você falou sobre. Desculpa. Não, então, eu falei que eu peguei assim as palavras-chave que você trouxe, para mim foram aí, então a comunicação, né, o networking aí, então de você conversar com as pessoas, se conectar com as pessoas, e aí também a parte de comunicação, de você não ter medo de expor suas ideias, conversar e também compartilhar conteúdos, né? Então aí também compartilhar Sim, informações, e eu vejo que foi isso que você trouxe, e além disso, você comentou que uma pessoa, então o Gil, né, no seu trabalho atual, foi que viu você aí online no LinkedIn, através dos conteúdos que você publicava, e aí você acabou entrando na empresa. E aí eu queria saber assim, essa empresa que você está, que você foi contratada, né, até pelo LinkedIn, vamos dizer assim, o primeiro contato pelo LinkedIn, é a empresa a qual te deu a oportunidade de fazer a transição de carreira? Foi isso, não? não. Não, essa foi Foi, a segunda. Foi a... tá, só vi que foi a segunda, tá aí? Aqui cortou pra mim, tá, Pri? Eu não tô te ouvindo. Não sei se. Não sei se foi eu ou foi você, mas eu não tô te ouvindo. Eu não tava te ouvindo. Aqui eu tô conectado, hein? Eu tô vendo aqui a conexão aqui. Vamos ver aqui. Gui, Aí, Pri, deixa eu andar voltou. aqui. Será que o problema sou eu? Não sei. Deixa, eu vou andar pela minha casa para ver se eu acho um Tá lugar bom. aqui melhor, ver se melhora a internet. Sem problema, sem problema. Porque Aí se, tá, Pri. vamos ver se aqui A Camila falou, caiu. agora voltou. Voltou, voltou. Você tinha Voltei. aqui. Obrigado, Sibeli. Obrigado, Camila, aí, por comentarem. Então, Pri, aí Será você que tinha, então. melhorou? Tá ótimo, agora sim, agora voltou. Ah, Você então ótimo. já tinha Então, passado por empresa, né? sim, o que aconteceu na outra empresa? Eles colocaram uma vaga no grupo de WhatsApp. Uhum. E aí eu fui e falei com o menino que estava divulgando a vaga. Eu falei, olha, eu não tenho experiência na área ainda, mas assim, eu tô com muita vontade de ter essa oportunidade. E eu tenho estudado, Sim. tenho aplicado no meu trabalho, no dia a dia e tal. Aí ele disse para mim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou te aplicar um teste. Se você passar no teste e na conversa com o gestor da área, né, o dono da empresa, quem sabe? Falei, tá bom, Que mas o legal. não eu já tenho, né? É Sim, minha sim, premissa, o não eu já tenho. E aí, claro. o que aconteceu? Eu passei no teste e eu consegui a vaga, sabe? Foi bem legal. Foi assim, 4 meses intensos dentro de uma empresa de. Deixa eu só fechar a porta aqui. Dentro de uma empresa
ônibus. Então, assim, Aham. com diversos tipos de dados, tanto de pessoas, de, de ônibus, de manutenção, tudo. Então, assim, foi um aprendizado muito bacana. Sim. E aí foi quando eu fui abordada, né, pelo Gil, lá da CBM, no LinkedIn. Aham. E aí eu fui, quando eu entrei na CBM, porque o negócio da CBM não é tecnologia, é construção civil pesada. E aí eles estavam Hum, abrindo a área de analytics, eles não tinham a área de analytics lá dentro. tá. Então eu Entendi. vim para eles montarem essa área. Ontem eu fiz um ano de CBM, bem legal isso, assim, e a gente já construiu tanta Que coisa, assim, bacana. projetos muito bacanas, e tem sido um aprendizado constante, porque é uma outra realidade, né? É uma realidade que você trabalha com dados de obras, né? Com dados de funcionários. Então, o trabalho tem a empresa inteira para ser trabalhada. É Sim. bem legal mesmo. Caramba, bem bacana isso. Obrigado por compartilhar com a gente. E aí, mais um quadro aqui, mais uma pergunta, né? Que tem a ver com a seguinte frase, né? Errar também é uma maneira de aprender. Então, nesse caminho que você percorreu, né? Quais foram aí os principais aprendizados que você teve, né? E aí uma pergunta para desafiar assim é a seguinte: qual conselho você daria a si mesma, né, quando você tinha 18 anos, para aquela Priscila lá que tinha 18 anos de idade? Meu Deus. Olha, errar faz parte da vida. São nos erros que a gente aprende. Isso é uma coisa que eu tatuei em mim. Eu tenho uma frase tatuada em mim. É mesmo? Não uma Caramba. frase, são iniciais de uma frase, chama IFAR, EHFAR. Everything happens for a reason. Tudo acontece por uma razão. Então, Legal. eu acredito que a gente tenha nossas escolhas, né? Então, mas é a partir dela, das nossas escolhas, que a gente se torna o que a gente é hoje. Sim. O que eu diria para Priscila com 18 anos? E eu acho que eu Continue pensaria. sendo. Não, tô Não, aqui. opa, Ah, vai lá. eu tô Continue aqui sendo? pensando aqui. Tá. Continue sendo o que você é. Porque, assim, o meu pai, meus pais, né? Meu pai e minha mãe, eles sempre nos criaram, né, aqui em casa, com alguns princípios. Um deles é: tenha sempre uma base forte, sabe? De princípios, né? Tudo que você for fazer, construa uma base sólida para depois Legal. crescer. Porque o que meu pai mesmo fala, não adianta você crescer um castelo em cima de uma areia movediça. A base de areia não funciona, né? Não funciona. Então, e eu conto uma história que essa é a mais legal para mim, que eu tirei assim de lição e eu hoje eu transfiro isso pro meu filho. E meu filho Sim. já enraizou isso nele já. Nunca desista. Você pode às vezes hoje parar e dar uma pausa e continuar amanhã. Isso ele me ensinou jogando videogame. Eu tava Olha só. jogando videogame, eu tava jogando Sonic e eu não passava de uma fase por nada nesse mundo. E eu já tava ficando irada, querendo jogar o console na Sim. parede, xingando. Não consigo passar nesse trem de jeito nenhum, não consigo passar nesse trem de jeito nenhum. Aí meu pai chegou e me falou comigo assim: não vai adiantar você xingar, não vai adiantar você fazer nada. Desliga o Sim. videogame, vai fazer outra coisa, vai esfriar sua cabeça com outra coisa. E aí, amanhã você volta.
E eu te falo, eu absorvi tanto isso que o meu cérebro é assim hoje. Meu cérebro absorveu tanto que, por exemplo, se eu tenho algum problema para resolver e eu não consigo ali nas primeiras horas, eu falo, não, beleza, amanhã eu resolvo isso. E eu fiz um curso recentemente do Murilo Gun. Gente, quem tiver condição de fazer esse curso, se ele abrir de novo, faça. Chama-se Reaprendizagem Criativa. Guilherme, é uma coisa transformadora. Legal. Porque ele fala dos bloqueios que a gente vai criando no decorrer da nossa vida. E ele fala sobre essa questão que chama-se encubar. Encubar problemas. Então vai lá, tá com algum problema? Incuba. Deixa ali. Uma hora vai sair a solução. E isso Entendi. acontece comigo hoje. Legal. E tem a ver mesmo, né? Porque quando a gente muitas vezes está sob pressão, né? Acaba não tendo a ideia, mas aí você relaxa por um minuto, quando o momento, você está num momento que nem está pensando naquele assunto para resolver, e aí você tem uma ideia uma ideia, inclusive, criativa, né? Para solucionar isso. Deixa eu acho que a Pri caiu de novo. Olha lá, a Fernanda, ela tá compartilhando aí, pessoal, nos Aí, comentários, tá então. vendo? Ela compartilhou aí nos comentários o link do curso. Eu não Pode sei se ele falar, tá, Pri. ele tava de graça esse curso. Aham. Ele é um curso, ele estava de graça, mas é um curso assim de que aí o Hernandes até falou, as melhores ideias vêm na hora do banho. Lá ele fala sobre isso. Vai, se você está com algum problema, vai dirigir, vai tomar banho, vai meditar e isso Sim, desbloqueia a mente, sabe? Não adianta, né? Certas horas. Então, assim, errar é humano e o conselho que eu daria a mim mesma, continue assim. legal. Bacana, hein? Muito legal isso e eu concordo plenamente, né? Inclusive, quando eu fui realizar essa transição de carreira, né? Uma das primeiras coisas que eu pensei é o seguinte, pô, para eu ir para outra área, conhecimento é a base. Eu tenho que ter uma base boa de conhecimento. E aí eu comecei a estudar, fazer cursos, né? Fui fazer outra graduação. Depois eu interrompi, mas foi fez parte do processo, aí também. E é isso, realmente tem que ter uma base firme, né? No que quer que a gente se proponha a fazer. Legal, obrigado, Pedro. E aí, então, Ah, até eu que agradeço. nada, tem a ver com isso também, né? Mais uma frase aqui, ó. A frequência é mais importante que a intensidade, né? Então, como que você aprende as coisas, Pri? E o que você tem estudado? Eu só vou falar aqui para o Hernandes qual a área que eu atuo, né? Então, Hernandes, prazer em estar aqui com você, né? Obrigado por estar acompanhando aqui o bate-papo com a Pri. Eu era professor de francês, antes eu tinha trabalhado na área de comunicação e marketing digital, e então eu decidi realizar a minha transição de carreira para a área de tecnologia. E aí eu acabei conseguindo uma grande oportunidade aí para entrar nessa área, né? Através então da engenharia de dados. Então, em 2018, junho de 2018, eu comecei a trabalhar na área de Big Data, com engenharia de dados, e desde então é o caminho que eu estou percorrendo. Me envolvo também com projetos aí, então, como a própria comunidade Amamos Dados, e Pri, eu acho que a gente se encontrou lá, viu? Eu tenho anotado aqui que a gente se encontrou lá. Aí, além da comunidade Will of Data, né, Amamos Dados, também a Escola Livre de Inteligência Artificial, que também é um projeto aí que a gente tem um canal no YouTube para compartilhar conhecimento sobre essa área, e inclusive é o mesmo projeto que eu comentei com vocês no início aqui do programa, que a gente lançou uma trilha de BI, né? Então, para quem quer aprender Power BI, trabalhar junto com a Priscila aí, façam um curso lá na Escola Livre de IA, e aí vocês vão aprender esses macetes aí. Mas eu vou voltar aqui então na frase, Pri, vou repetir aqui então. Ó. A frase é: a frequência é mais importante que a intensidade. Então, como você aprende as coisas, né? E o que você tem estudado atualmente? Então, eu tenho muita facilidade tanto com leitura quanto vídeos, Sim. mas eu
falo que eu acho que a gente aprende mais quando a gente ensina. Muitas vezes, quando a gente reforça ou quando a gente vê que a gente está com aquele conhecimento, e quando alguém está com uma dúvida e você vai ajudar e você começa a lembrar daquilo que você estudou e aí aquilo ali reforça e você fala, gente, eu entendia isso, mas não sabia, não tinha absorvido. Então, eu aprendo muito no meu dia a dia com o que eu Uhum. faço. Recentemente, eu fiz um curso de Power Apps e Automate pela empresa onde eu trabalho, né? Porque a gente começou a implantar alguns aplicativos e alguns automates dentro, né, do nosso Aham. dia a dia. Então, da necessidade surgiu o aprendizado, né? E também agora estou focada em aprender CIS. Coloquei na minha cabeça que eu vou aprender CIS de qualquer jeito, porque é uma coisa CIS, que como que escreve? é Integration Service. É Ah, para fazer a parte de ETL de um banco de dados. mas da Hoje eu sei Microsoft? da Ah, Microsoft, porque legal. hoje eu trabalho com Microsoft, como a nossa suíte é Microsoft, né? Eu quero aprender isso. Que bacana. Sim, para ETL, né? Para ETL. Porque eu faço muita coisa no Power BI, né? Eu faço as consultas e aprender Power BI é aprender diariamente, né? Porque Power Uhum. BI é uma ferramenta que é gigantesca, além da Sim. linguagem, né, de já trabalhar nela, tem o DAX, tem o M, então, e todo mês eles estão aprimorando a ferramenta, então quando vira um mês, você já tem uma coisa nova, você já tem Nossa, alguma coisa que você possa melhorar. Então, é um estudo constante, né? É um aprendizado diário. E voltei a fazer. Ah, então aí é uma coisa particular. Voltei a fazer meu inglês, que eu sou que apaixonada com legal. inglês. Sou apaixonada, então eu Sim, voltei agora, tem 2 meses, fazer um que merchan. legal. Tô chama Pop English, é uma escola no interior de São Paulo, chama Embu, a cidade de Embu, de um amigo meu. E estou fazendo Pop o online. nome? Ah, Pop chama English. Pop English, do Otton. Legal. Então, se alguém quiser contato, pode me mandar mensagem que eu dou o telefone dele. E Aí, aí, pessoal, já tem um é isso, contato mas aí para não tem aulas de jeito. inglês. Tem aula. E com você, aulas de francês. Você não tá dando Aí aula sim, hein? mais? Pois é, ó, de novo esse assunto tá voltando aí, né? Sempre alguém tá me contactando para dar aulas de francês, eu tô pensando sobre isso ainda, viu, Bri? Mas sempre tem alguém Aproveita, que às me vezes você pergunta e consegue fazer uma turma. eu tô tentado a voltar a dar aulas, né? E realmente para mim é uma paixão que eu tenho pelo idioma e também por ensinar, por compartilhar conhecimento. E eu concordo plenamente com você. Quando a gente está ensinando, né, a gente está compartilhando conhecimento, a gente está aprendendo muito ao mesmo tempo. Seja porque a gente tem que ter uma reflexão mais lógica sobre aquilo que a gente vai ensinar, seja porque o aluno, a aluna, né, pode fazer uma pergunta para você que você não tinha pensado antes, né? Isso no caso aí dos idiomas aí, poxa, direto acontece, a pessoa vê um objeto lá que faz parte do contexto dela, mas não faz do seu, e ela te pergunta, e aí? Muitas vezes você vai ter que pesquisar, e aí é mais um aprendizado para você também. Então, É. aí pessoal, as aulas de francês aí depois, até vocês que estão assistindo agora, digam aí se vocês farem aula de francês comigo aí. Ah, é uma ótima. E eu vou te falar que você tem um nicho que às vezes pode ser bem bacana. Principalmente aquelas pessoas que estejam querendo migrar para o Canadá. É uma Sim, ótima oportunidade. Tem que aprender, pelo menos para Quebec, é uma coisa sim. importante saber o É, francês. e isso daí com certeza. E aí ganha pontos, né? Quando eu É. trabalhava exclusivamente com as aulas de francês, né? Eu cheguei a falar com algumas pessoas e dar aula sobre exatamente isso, falar sobre isso da imigração. E aí você tem que ter determinados pontos para poder ser aceito, e graduação conta, sua idade conta, se tem filho, se é casado, se não é, também conta. E aí, claro, tem que ter o francês, que conta bastante no processo, lá para Quebec, por exemplo. Eu tive o grande prazer aí de estar na França, né? E, poxa, eu sou suspeito de falar qualquer coisa sobre a França. Assim, eu
comecei esse caminho do francês aí, pessoal, porque em 2010 eu visitei uma prima que mora na Inglaterra, e aí passei lá um mês, né? Foi a primeira férias que eu passei assim de trabalho oficial. E assim, eu tava lá, meu pai e o marido dela falaram: "Pô, você tem que ir para França, que é aí do lado". E aí, Pri, eu era muito ingênuo, né? Na primeira viagem para fora e tudo, não sabia muito como que ia ser. E eu pensei: "Ah, acho que 3 dias tá ótimo, né?". E aí eu fui lá, adorei. Então, assim, eu vou cortar um papo aqui, senão eu vou me estender muito, mas, pessoal, se vocês querem ouvir essa história aí, tem um site muito bom para indicar para vocês, que é professordefrancês.com.br. Dá uma olhadinha nesse site e vê quem é o professor. É sério, não é zoeira. Dá uma olhada lá. Ai, ai. Ai, ótimo. E você disse um ponto aí que Ah, pegou aqui agora, que também faz parte de uma coisa da minha história, que as pessoas elas meio que se surpreendem hoje quando eu falo. aham. Eu tenho 38 anos, Hum, então isso muitas pessoas, principalmente por causa dessa questão de medo, de idade, de migrar de área por causa da idade, gente, não precisa de ter medo. Se você se prepara, se você está fazendo o que você gosta, as pessoas elas não olham a sua idade. Elas olham a sua competência, elas olham aquilo que você pode entregar. Então, assim, na empresa que eu estou hoje, eu, para ser bem sincero, eu nem lembro se eles me perguntaram a idade. uhum. Sinceramente, na entrevista eu nem me lembro se eles me perguntaram. Mas eu até te contei da última vez que a gente estava conversando, um rapaz entrou em contato comigo e falou: não, porque eu vi o seu vídeo que eu fiz no canal, agora o meu merchan, Pimenta Lab, Pimenta LAB, no YouTube. Eu estou Sim. contando um pouquinho da minha história junto com uma amiga minha também. E lá ele me perguntou: ah, mas eu tenho uns amigos que eles querem muito migrar da área administrativa financeira para a área de BI, mas eles estão se achando velhos, eles têm 33 anos. Aí eu comecei a rir, aí eu falei: não, ele, você se importa de perguntar? Se eu te perguntar qual que é a sua idade, eu falei: ah, eu tenho 38. Aí ele: Olha meu só, Deus, você é a resposta de Deus na vida deles. Aí que eu falo: legal. gente, idade está dependendo. Aí vamos dizer, a gente sabe que tem áreas que tem essa questão de idade, essas coisas assim. Mas acredito eu que isso está mudando, Sim. porque a gente está vivendo um mundo muito mais moderno, né? Onde as pessoas, elas. Gente, quando há milhões de anos, alguns anos atrás, 60 anos era uma pessoa velha. Hoje não é. Hoje não é uma pessoa velha, é uma pessoa super ativa, uma pessoa que está aí, Sim. que consegue se adaptar a tudo, né? Basta É, querer, basta você querer, você consegue. Quando você coloca um foco, coloca um objetivo, e foi o que eu fiz. Eu fiz isso, eu coloquei um objetivo e eu coloco todos os anos para mim. Eu faço no início do ano, eu faço uma lista dos meus objetivos de ano, de que legal. estudo, do que eu quero alcançar. Eu tenho uma lista, ela fica Sim. dentro do meu armário. Então, toda vez que eu abro a porta para pegar alguma coisa dentro do meu armário, eu bato o olho nessa lista. E aí eu falo, aí eu reafirmo aquilo do meu objetivo. Muito E bacana. aí, quando você tem foco, você consegue alcançar. Então, uma das coisas igual eu falo, quando eu estava estudando Power BI, eu tirei férias. Fiquei 20 dias em casa estudando. Teve um dia que eu estudei de 3 da tarde a 3 da manhã. É. Pode perguntar à minha mãe. Quem te Ela, vê, quem te vê, quem te vê hoje trabalhando com BI não sabe disso, né? não sabe. E assim, algumas pessoas sabem, esses dias para trás, num grupo que eu participo de Power BI, um dos amigos disse assim: Pri, lembra aquela vez que você estava com uma dúvida no Power BI? Tipo, era meia-noite numa sexta-feira, ele me ajudando, ele estava dentro do ônibus, voltando para São Paulo, que Sim. ele voltando para o interior, que ele mora no interior, ele trabalhava em São Paulo. Hum, Ele me ajudando via WhatsApp, eu tentar olha só. solucionar um problema de uma coisa que eu estava estudando, não era coisa de trabalho, era de estudo mesmo, para eu aprender e tal. E aí ele falou assim: olha o pulo que você deu. Ele falou assim: mas você merece, porque eu realmente, eu Que até legal. hoje, a minha irmã entrou aí, ela pode ser, ela é prova Ah, disso.
Ah, A ela tá aqui? Paty, Ela tá ela entrou assistindo? aí, ela está Ih, Paty, assistindo. Paty A Pimenta. Paty E aí? Pimenta. E Legal. aí, ela é prova também disso, desse foco que eu tenho, do tanto que eu quero estudar, que eu gosto. E quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente estuda com prazer. As horas passam e a gente fica ali fazendo. A Sim, Fê, né, que tanto conversou, comentou algumas coisas, Fê, coração para você. Ela trabalha no RH, na empresa onde eu trabalho. Ela senta do meu lado. E aí sim. ela vê, assim, tem dia que ela. Hoje a gente, né, como estamos de home office, está mais complicado. Mas ela vê, assim, a minha vibração, ela, todas as vezes que a gente conquista alguma coisa, eu faço questão de levantar, de cumprimentar e abraçar. Então, assim, porque eu acho que a gente tem que comemorar até os pequenos As pequenas acertos, vitórias, sabe? com As pequenas certeza. vitórias. Sim. Então, assim, Cê- isso é É que bom. você, eu acredito que você ainda não teve um contato com a parte de engenharia de dados, assim, em si, de ingestão de dados, ou de escrever um script. Eu não sei exatamente como foi se você teve essa experiência, mas vamos dizer que eu acho que também no Power BI você deve ter utilizado scripts, né, por exemplo, do SQL. E Sim, assim, tem alguns momentos que mesmo depois da gente já ter uma certa experiência, você encontra um desafio que você fala, meu, vou conseguir fazer isso. E aí você persiste e quando dá certo, é muito legal. É muito é, legal esse, nossa, essa sensação, né? De, puta, consegui fazer isso. É muito é. bacana, eu gosto muito disso também, Pri. Eu faço questão de comemorar mesmo. E o que a Fê disse aí, eu comemoro não só os meus, mas os de todo mundo. A minha equipe, eu sempre eu faço questão de parabenizar eles. No entanto, a gente fez uma coisa dentro do nosso time lá, que a gente tem o Vale Parabéns. É um Olha só, post-it, é um post-it simples que a gente escreve Vale Parabéns. Então, assim, sempre que que alguém faz legal. alguma coisa bacana, a gente vai lá e dá um post-it para essa pessoa, escrito Vale Parabéns. Ou às vezes a gente brinca, quando a pessoa está espirrando muito, a gente manda um Vale Saúde. Ah, E aí a gente foi que legal, espalhando isso, sabe? E aí, quando você vê que sim. as pessoas fazem uma coisa legal e a gente às vezes alguém ajudou a gente em alguma coisa, ou fez alguma coisa em parceria conosco, e a gente vai lá e realiza e consegue conquistar aquilo, a gente vai lá e Sim, entrega um vale parabéns. É bem sim. legal. Nossa, que bacana isso. Muito legal essa dinâmica que vocês têm, até para, poxa, isso aproxima muito o grupo, né? Eu acho que vocês têm que Sim. continuar inclusive, com os post-its online aí. Não sei se o Trello, alguma ferramenta assim, o Gira, pode Não, eu ajudar. tenho, eu tenho, eu tenho um post-it tirado foto do Vale Parabéns. Recentemente eu Ótimo, mandei para uma menina da minha equipe, que que ela começou legal. conosco agora, aí ela fez um negócio, terminou um painel bem bacana, e a gente foi e mandou para ela. Assim, Vale Parabéns. Legal. Pri, ó, outra frase então aqui. O mais alto grau de sofisticação é a simplicidade, né? Essa frase é atribuída então ao Da Vinci, né? Que é um grande Sim, criador aí, um dos caras mais incríveis que a gente já teve na história aí da humanidade. O cara teve ideias lá no renascentismo sobre criar máquinas que voam, e aí a gente faz relações com até helicópteros e tudo mais, né? Então, assim, pensando nisso, quais são as tecnologias que facilitam o seu dia a dia, né? Pensando em simplificar, em facilitar a sua jornada aí, seja no trabalho ou no dia a dia pessoal também. Quais são as tecnologias que te ajudam? olha, eu tenho uma que eu até compartilhei hoje no vídeo que eu fiz no Pimenta Lab, que Uhum. é assim, é o Trello. Olha O só. Trello, o Trello é a minha biblioteca ambulante. Então, desde quando eu comecei a estudar, porque como tem muito material compartilhado, tem muita é, é, informação, muito site, muito vídeo, Sim, essas coisas assim, eu falei, gente, eu preciso de organizar isso de alguma forma.
E aí eu achei o Trello. Eu já usava o Trello para trabalho, eu falei assim, mas agora eu vou usar o Trello para o estudo. Então eu tenho, por exemplo, eu tenho duas telas hoje dentro do Trello, que é a minha tela de Data Science e minha tela de Power BI. Então na minha tela de Power BI eu fiz uma coluna de DAX, uma coluna de M, uma coluna de vídeos. Então tudo que eu vou vendo eu vou colocando lá. Eu vou colocando lá. Então, e aonde eu vou, eu tenho acesso. Então, se alguém me pergunta alguma coisa, e às vezes eu gravei lá, eu sei que eu gravei. Falei, não, peraí, só um minutinho. Aí eu vou lá e busco e compartilho. Ó, E Hernandes, também, você é embaixadora do Trello no Brasil. eu falo, mas é porque eu falo para todo mundo. É uma ferramenta porque assim, você tem no celular, você tem no computador, então assim, se você, na hora que você está estudando, você começa a colocar as coisas lá, se vem alguma coisa nova, você coloca lá, então Sim, qualquer coisa que você precisar, fica fácil de achar, né? que legal. Então, Eu tenho, assim, tecnologia eu gosto bastante do Trello. eu tenho isso com as abas, né, do Chrome. Então, nossa, eu tenho essas abas aí já desde não sei quando. Pelo menos aí, pessoal, desde 2005 que eu salvo links. Então, na época, lá em 2005, eu lembro que eu salvava no rascunho do Hotmail. E aí depois eu peguei essa lista de links e converti em links no favoritos, né, do browser. E aí eu salvei o Sim, arquivinho do browser e depois com o Chrome, que eu comecei a usar o Chrome, eu não lembro nem quando foi o ano, mas eu importei no Chrome e o Chrome faz a sincronização. Então isso que você está falando, eu também tenho, mas lá no Chrome, aí eu faço pastinhas, né, como se fossem as suas colunas aí, mas eu faço a pastinha e coloco lá, por com exemplo, os links. Python, aí tem lá tudo que eu usei do Python, o Pandas, aí tem a pastinha do Pandas, ou qualquer que seja aí. Muito bacana. E aí, Pri, a pergunta seguinte aqui, né? Então, diga com quem andas que te direi quem és, né? Inclusive é uma frase bíblica, né? Quem são, Pri, as pessoas que te inspiram, né? Nessa sua jornada aí, nessa sua caminhada? Quem são as pessoas que te inspiram atualmente? Quem são elas? Nossa, eu vou dizer para você que eu não vou sair muito do meu quadrado, não, sabe? Tá bom? Eu acho que a gente tem muitas pessoas no mundo que inspiram, que te trazem inspirações recentes. Eu vi, eu vi aquelas três episódios do Bill Gates na Netflix. Gente, assistam. O cara, ele não é à toa, mas o cérebro dele, eu não sei, gente. Não tem, alguém tem que estudar o cérebro daquele homem. Porque o homem lê 10, 20 livros ao mesmo tempo e absorve tudo e sabe tudo recente. Então, assim, é um cara muito foda, assim, que eu acho muito top. Mas eu vou dizer pra você, eu não vou sair muito do meu quadrado, não. As pessoas que me inspiram muito são meus pais. Uhum. São pessoas que me inspiram demais e são eles a minha base. Eu tenho alguns amigos que sempre me inspiram, porque eu acho que a gente. Aquela máxima das 5 pessoas que te rodeiam, É a para média, mim, né? é Você a tem média pessoas. das cinco Sim. pessoas que te rodeiam, são elas que te influenciam. Então, isso para mim, é uma máxima. Eu acho que se você tem pessoas que te puxam para cima ao seu redor, a tendência é sempre puxar. Então, eu tenho alguns amigos, e aqueles amigos que a gente conta nos dedos, né? A Jajá, o André, a Adri. Eu tenho uma amiga que ela é muito top. Ela foi minha coaching. Olha só. Olha, e ela, tipo assim, a gente se conheceu através de um amigo, que é um amigão meu que hoje mora nos Estados Unidos. E a gente se conheceu, aí eu virei, ela estava terminando um processo de coaching, eu fui aluna dela para esse processo. A gente ficou muito amiga, é uma pessoa que me inspira muito. O André, a Jajá. Então, assim, eu vou falar que eu vou ficar um pouquinho no meu círculo Sem aqui, problemas. fechada, porque muitas são eles que me dão um impulso a maior parte do tempo, que me puxam para cima mesmo. Sim, que Então, eles legal. são as E é minhas bom que inspirações. são pessoas próximas, né? Como são seus amigos também. Sim, Então é legal isso, né? Da gente admirar uma pessoa e tê-la também conosco, próximo. É muito sim, legal. Você imagina o que é é, mútuo também, do lado deles também, com certeza, né? Até pela sua história, pelo contato e histórias que vocês têm aí também em comum.
muitos viveram juntos, eles devem te admirar bastante também. Ah, Muito. E aí, então, ó, o Pasteur, né? Ele dizia o seguinte, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, o que te inspira nesse momento? ó, falei dos meus amigos, um acabou de entrar, o Perro. O Perro foi aniversário Ó, dele ontem. ele é francês. Esse nome é francês? Eu não sei se o sobrenome dele é É? francês, sinceramente. É. Tá. Desculpa, O perdi que aqui te na hora inspira, que o que te inspira me, nesse momento? Tá ouvindo? Alô? o que me inspira nesse momento chama-se Lorenzo, Ah, é? Olha lá. de 8 anos, meu filho, meu cabeludo que tá ali do outro lado. Ele é a Que minha legal. inspiração, porque assim, ele é aí ó, o André respondeu que é francês. Ele é uma É, ué. criança, ele é uma criança que, assim, o que eu falo que é a minha inspiração, porque, por exemplo, quando eu comecei a esse processo de migração, eu cheguei nele e falei assim, filho, a mamãe precisa de conversar com você. A mamãe vai começar um processo agora, que a mamãe vai precisar de estudar muito. Então, às vezes, o nosso tempo vai ser um pouco mais curtinho, mas eu te garanto que, assim, que quando eu conseguir essa migração, vai ser bom para mim, bom para você, porque a gente vai ter mais oportunidades, eu vou conseguir te dar coisas melhores na vida, te dar mais oportunidades. E aí é tão assim, tão fantástico, que quando eu consegui a migração, e aí eu Sim. cheguei nele e falei, filho, a mamãe conseguiu a vaga, a mamãe vai Que mudar de legal. área. Aí ele virou para mim e Nossa. falou assim, então vamos ao McDonald's para comemorar? Foi simples assim. Vamos ao McDonald's para comemorar? Falei, Que vamos ao legal. McDonald's para comemorar. Então, assim, todo dia, se eu saio na rua, quando eu volto, ele olha para mim e fala: Oi, mamãe, eu te amo. As meninas, né, a Fê já pode confirmar isso. Às vezes eu estou em reunião lá embaixo, ou às vezes eu estou trabalhando, ele só vai lá, desce, me dá um abraço, me dá um beijinho e sobe. Sim, Então, assim, é algo que me inspira muito. que legal. Fê, Então, eu desculpa te faço. interromper agora. Aqui vai Já tá fechar na em hora, 15 né? segundos. Vai. Mas a gente volta aqui só Então, para. A gente volta aqui. Eu já vou a fechar aqui, volta. pessoal. Sim, eu vou voltar a transmissão aqui. A gente vai continuar agora na segunda parte. Até mais, Pri. Tá Valeu aí, ok. pessoal. Até mais.